Olá, povo abençoado do Senhor, um prazer ter você aqui. Hoje eu vou compartilhar com vocês algo muito importante que você, como cristão, precisa saber, precisa ter conhecimento para que você possa estar bem posicionado para vencer o nosso inimigo dia após dia. Como o título do vídeo fala, nós vamos falar aqui sobre guerra espiritual, batalha espiritual e ataques espirituais. O que é isso? E como isso interfere na nossa vida? Antes de começar, já queria falar com vocês sobre algo que talvez seja o tempo... Ai, minha gente, talvez seja o tipo de coisa que você pensa, né? E que está completamente errado. A gente tem a tendência de acreditar que existe uma guerra entre Deus e o diabo, né? Que Deus está ali lutando, travando uma batalha com Satanás. Mas não é isso que acontece. O que diz aqui no Salmo 103, no versículo 19, é o seguinte: o Eterno estabeleceu seu trono no céu. Ele governa sobre tudo o que existe. Ele é o Rei. Então, Deus, Ele é o Senhor e governa. Ele é quem comanda tudo o que existe. Tudo o que existe foi Deus que criou, inclusive Satanás. Então, Satanás é uma criatura de Deus. Ele jamais vai estar em guerra contra Deus, porque Deus é soberano, superior a Satanás, não se pode comparar, né? Mesma coisa de você pegar um desenho, fazer numa folha, né, de um bonequinho e colocar aquele bonequinho ali equivalente a você. Pegar aquele bonequinho daquela folha que você desenhou ali, que você criou, em relação a você, né? Que poder aquilo ali tem em relação a você que o criou. E assim, numa dimensão muito mais esporádica, muito maior, é Deus com Satanás, né? Ele é muito inferior, não tem nem comparação. Então, não existe luta entre Deus e Satanás. Tire isso da sua cabeça. Deus é soberano sobre todas as coisas, sobre tudo. Não existe nada que possa se comparar ao nosso Deus. O nosso Deus está acima de tudo, inclusive de Satanás. Satanás é só mais uma criatura de Deus. A única diferença é que ele governa no mundo das trevas. Mas a batalha que é travada na verdade, é entre nós, o ser humano, e Satanás. Aí sim existe uma guerra entre a humanidade e Satanás. A partir do momento que em Adão o ser humano pecou, deu a Satanás legalidade para trazer a energia do mal para tudo aquilo que Deus criou, que era perfeito, que estava só diante da luz do Senhor. A partir daquele momento que o pecado entrou, tudo foi contaminado, não é? Pela maldade, por Satanás. Então, a partir daí, começou a ser travada uma guerra entre os seres humanos e Satanás. E a Bíblia fala, né, que a nossa luta, ela não é contra carne nem sangue, mas contra os dominadores celestes, a parte espiritual onde estão as potestades, não é? Então, a gente sabe que existe uma guerra. E essa guerra não é entre Deus e Satanás, mas entre nós e Satanás. E nós precisamos estar posicionados nessa guerra, porque existe uma guerra todos os dias. Enquanto aqui vivermos, vamos estar dentro da guerra. Queira você batalhar ou não, você está dentro da guerra. Não tem como fugir. Estamos em guerra. Estamos constantemente. Então, para começar, entenda que Deus é soberano, está acima de tudo. Não existe guerra entre Deus e Satanás. Deus é soberano sobre todas as coisas. Satanás é só mais uma criatura de Deus. Mas entre nós e Satanás, sim, existe uma guerra entre a humanidade e Satanás. Essa guerra já foi vencida. Glória a Deus! Através do sacrifício de Jesus na cruz. Ele venceu essa guerra. E um dia ele virá. E breve virá, em nome de Jesus, nos buscar. Então, essa guerra vai se findar e o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, vai governar sobre todas as coisas e as trevas, a escuridão, o pecado vai ser aniquilado de uma vez por todas. Mas enquanto estamos aqui, passamos pela guerra, estamos em guerra. E nesse tempo que estamos aqui, vamos passar por batalhas espirituais e por ataques espirituais.
Todos os dias, queridos, nós vamos enfrentar ataques espirituais. E os ataques espirituais são de várias maneiras, né? Eu vou falar aqui, exemplificar alguns para vocês, que vocês podem estar até se identificando. E uma das formas, né, que Satanás ataca, e que é a principal, os ataques espirituais da mente, né? Ele ataca a nossa mente, porque ele sabe que se ele nos vencer na mente, ele vence a batalha, não é? Então nós precisamos estar com a nossa mente em Cristo Jesus. Como a palavra diz, não vos conformeis com esse mundo, mas sejam transformados através da renovação da vossa mente, para que vocês possam experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Muitas vezes a nossa mente, ela está muito presa a esse mundo, e é tudo que Satanás quer. Satanás não quer que a gente tenha uma mente voltada para a eternidade, para o céu, para o que há de vir. Ele quer que a gente se prenda aqui a esse mundo e a gente viva nesse contextozinho limitado daqui, onde o pecado está presente, e a gente esqueça da eternidade que está por vir. Então, ele vai nos atacar na mente em várias áreas, em vários momentos, né? Ele pode atacar você. Um dos ataques que eu sofri, que eu quero compartilhar com vocês, já que no vídeo anterior eu falei sobre o testemunho do carro, quando nós compramos, eu também vou falar, porque eu acho que quando a gente fala da nossa experiência, né, isso enriquece muito a quem está nos ouvindo. Então, um ataque espiritual que eu sofri muito foi quando Deus estava me quebrando, né? Quando você ora ao Senhor e você pede para que Ele te faça parecido com Ele, se prepare, que aí vem guerra, aí vem batalha, chumbo do grosso. Mas, queridos, não tem nada melhor do que você entrar na batalha e sair vitorioso, porque a gente sai vitorioso se a gente estiver alinhado com o Senhor. Então eu pedi ao Senhor, Senhor, me faz semelhante a Ti, Jesus. Esse é o anseio da minha vida, ser parecida contigo. E Deus começou a me quebrar. E como eu falei no vídeo anterior, começou principalmente na área financeira. E nesse tempo que eu fiz essa oração, eu descobri que estava grávida. Olha só, né, gente? Eu passei 10 anos casada e decidimos não ter filhos nesses 10 anos, né? Pra gente construir um relacionamento mais sólido, quando o nosso casamento estivesse ali bem fundamentado, porque eu também casei nova, né? Com 18 anos. Então, a gente tinha tempo e a gente preferiu esperar. Então, depois de 10 anos, quando decidimos ter o nosso filho, tudo desandou, minha gente, tudo. E eu me lembro de um dia em que estava tudo muito difícil, sem dinheiro para nada. E a gente, como mãe, né, a gente sonha quando a gente vai ter nosso primeiro filho, comprar as coisinhas, tudo do nosso jeitinho. E eu não tinha dinheiro para comprar nada, minha gente. Tudo foi providencial de Deus, né? Um tempo em que o Senhor estava me ensinando sobre dependência, sobre contentamento, sobre gratidão. Então, foi muito difícil para mim, sabe? E eu via minhas amigas engravidando todas nesse mesmo tempo e todas, assim, podendo comprar as coisinhas dos seus filhos, tudo do jeitinho que elas queriam e eu não. Então, foi muito difícil para mim. E nesse período, Satanás, claro, ele ia se aproveitar da situação, ele não ia deixar barato, né? Ele começou a atacar na minha mente, dizendo que Deus tinha me esquecido, que Deus não se importava comigo, né? E vinha aqueles pensamentos: o Senhor me abandonou, olha pra mim, o Senhor agora que o meu filho nasceu, eu não tenho dinheiro pra nada, o Senhor esqueceu de mim, o Senhor me abandonou. Então esses pensamentos começavam a vir na minha mente, sabe? E eu fiquei muito angustiada. Eu pensava: pra que o Senhor tá me deixando nessa situação? Pra que... Gente, chega um ponto, e a gente quando tá grávida, né, os hormônios vão aos extremos, as sensações, os sentimentos vão ao extremo. E eu pensava assim: por que o Senhor não me tira logo? Por que o Senhor não me leva logo? Por que o Senhor tá me deixando aqui só pra sofrer? Pra não ter dinheiro pra comprar nada pro meu filho? Então, eu sofri muito nesse período com ataques espirituais. Então, esse exemplo fica para que você veja como Satanás ele ataca na nossa mente. Pode ser que você esteja passando por isso, por ataques na sua mente, pensamentos que não vêm de Deus. Tudo aquilo, minha gente, que vem na sua mente, que é negativo, que é para te entristecer, te humilhar, te colocar para baixo, te fazer pensar coisas ruins, você sabe que é o inimigo.
Então você tem que se posicionar. E no próximo vídeo eu vou falar para vocês, vamos falar sobre isso, né? Como vencer os ataques do inimigo. Então esse ataque na mente é o ataque que Satanás mais vai usar, porque ele nos vencendo na mente, ele vence tudo. Então, queridos, blindem as suas mentes, protejam através do Espírito Santo de Deus. Outro ataque que você pode sofrer também é no seu corpo físico. Muitas vezes a gente está sentindo coisas no nosso físico e a gente não consegue encontrar uma solução, uma explicação. E provavelmente é um ataque espiritual que você está sofrendo, sabe? E muitas vezes a gente não tem esse discernimento porque a gente não está alinhado com o Senhor. Por isso, como eu falei no vídeo anterior, é tão importante a gente jejuar. Nós precisamos jejuar porque isso é uma ferramenta poderosa para a gente vencer o nosso inimigo. Então, você pode estar sofrendo ataques na sua mente, no seu corpo físico, nas situações no dia a dia, às vezes no seu trabalho, você está passando por ataques espirituais, uma pessoa implicando com você, pegando no seu pé, uma coisa que não faz sentido, que não é normal. Então, você tem que se posicionar. Você pode estar passando também financeiro, não é? Você não consegue prosperar, as coisas não conseguem ir para frente. Provavelmente você está sofrendo ataques na sua área financeira, no seu casamento. Às vezes, minha gente, do nada você está discutindo com seu marido coisas bobas e você e cria uma confusão grande e vocês se desentendem. Você tem que estar atenta porque pode ser ataques que você está sofrendo e você está permitindo que Satanás possa fazer com que as coisas prosperem, né, para o lado dele. Então a gente tem que se posicionar. Então, ataques espirituais a gente sofre em vários níveis, de diversas formas, todos os dias. E também temos as batalhas espirituais, que são situações que nós enfrentamos, onde nós travamos algo maior do que só um ataque, né? Uma luta contra o inimigo. Como na compra do meu carro, no vídeo anterior eu falei pra vocês, né? Ali foi uma batalha espiritual, porque o Senhor queria nos conceder uma bênção que iria trazer muitas coisas que Deus tinha pra nós através desse carro novo, né? E Satanás não queria permitir, então ele começou a travar uma luta contra nós. E foi uma luta mesmo, minha gente, que pra vocês terem noção, quando o nosso carro quebrou, né, que a gente precisava trocar, às vezes a gente acha, né, que aquela situação ruim, ela é para nos matar, para nos destruir. Mas a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, quando Satanás planejou quebrar o nosso carro para que a gente parasse, Deus tinha um plano de nos dar um carro melhor, né? E quando o carro quebrou, a gente tende a ficar triste, né? A desanimar, a não querer aquela situação, porque não é bom, né, gente? Mas eu sentia, gente, no dia que o carro quebrou, eu sentia a opressão dentro da minha casa, sabe? Eu tava ouvindo um louvor nesse dia, eu tava ouvindo e tava adorando a Deus, glorificando a Deus. Gente, do nada, desligava a música. Numa caixinha de som, no Bluetooth, eu colocava a música e começava a ouvir, de nada, desligava. Aí eu ia lá, colocava de novo. Isso umas 3 vezes, minha gente. Aquilo me chamou a atenção. Eu digo, peraí. E o meu marido tava ali, agoniado de um lado para outro. O carro quebrou, o que é que eu vou fazer? Meu Deus do céu. E aquela situação complicada. Uma fortuna para arrumar o problema e a gente sem dinheiro para arrumar. Então, assim, quando aquela caixa de som ficou desligando, aquilo nunca aconteceu, minha gente, nunca. Eu ouvia música direta ali, nunca tinha acontecido isso. Aquilo logo me chamou a atenção, alguma coisa está acontecendo. Amor, a caixinha de som desligou já 3 vezes aqui, não tem nada, alguma coisa está acontecendo. E eu comecei, então, a declarar palavras, a entrar em batalha ali naquela hora. Satanás, você não tem poder, o carro está quebrado. Mas Deus vai providenciar, Deus vai mostrar uma maneira de solucionar esse problema. Isso não veio para nos destruir. Deus está no controle, Deus está cuidando de nós. E eu não permito, você não tem autoridade para estar aqui. Saia daqui em nome de Jesus. Essa casa é do Senhor Jesus, você não entra nesse lugar. Arreda daqui, agora em nome de Jesus. Eu coloquei Satanás para correr da minha casa, porque ele estava querendo criar confusão ali, nos desestimular, nos colocar para baixo.
Então, existem ataques espirituais mais intensos que você vai enfrentar na sua vida, e principalmente durante uma batalha, que ele vai vir com tudo, né? E naquele dia ali, né, jejuando como sempre, eu percebi que algo não estava normal. Eu senti a opressão dentro da minha casa e eu me posicionei, né? Então, os ataques espirituais muitas vezes não vão ser uma coisa leve e nem momentânea. Vão durar por um período. Quando Deus quer liberar algo sobre nós, sobre a nossa vida, sempre vai haver uma batalha. Então, fique atento ao que acontece na sua vida, porque nesse período do carro houve muitos ataques. Foi uma batalha, uma longa batalha até a conquista do nosso carro, né? Como eu falei para vocês, o carro quebrou. Quando a gente chegou lá para entregar, a gente tinha consertado o carro, arrumado. Aí quando a gente foi lá na concessionária para deixar o carro lá, né, para pegar o outro, o carro não ligava. Aí o pessoal de lá não quis o carro, a gente teve que levar para outra pessoa para vender. E aí no caminho, quando a gente tava indo para casa, o carro não queria pegar. E eu senti a opressão, Satanás ali, no mesmo ambiente que nós. E eu comecei a guerrear ali mais uma vez. Entende, gente? Então, você vai sofrer. Enquanto você estiver aqui nessa terra, você está em guerra. Entenda que você está em guerra espiritual. O mundo espiritual existe, ele é real e Satanás vai estar guerreando constantemente. Você vai sofrer ataques espirituais e você vai sofrer batalhas espirituais também. Então, você precisa estar preparado para enfrentar. Porque o inimigo, ele não brinca, tá? O que ele puder fazer para te destruir, ele vai fazer. Mas maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E o Senhor tem o domínio sobre todas as coisas, inclusive sobre Satanás. E no próximo vídeo eu vou falar com vocês sobre quando damos legalidade para Satanás agir na nossa vida muitas vezes. Como nós vamos vencer os ataques do inimigo. Então espero que esse vídeo tenha trazido esclarecimento para você, para que você entenda que nós estamos numa guerra, que você tem que se posicionar, que existem ferramentas que você precisa ter para enfrentar essas lutas e que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus, porque a vitória é nossa, a vitória foi conquistada através do sangue de Jesus. Creia nisso e não tenha medo do inimigo, não se acovarde. Você é vencedor e Satanás é um perdedor. E o Senhor, o nosso Deus, está no controle de todas as coisas. A sua vida está nas mãos do Senhor. A sua vida está nas mãos do Senhor. O controle está nas mãos dele e ele cuida de nós, ele nos guarda, ele nos protege. Os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que o temem e os livra de todo mal. Então creia nisso, confie que o Senhor está cuidando de você, da sua casa, da sua família. E eu te abençoo com essa palavra, em nome de Jesus. Um beijo e até o próximo vídeo.